Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Te dá saudade de trabalhar na Globo, não? Cara, algumas coisas sim, outras não, mas assim, a Globo tem muita restrição. Muita. E eu acho que hoje seria impossível para as coisas que eu faço. Não pode ter empresa, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro, não pode fazer o outro. Umas regras, né? E o Pânico é um lugar maravilhoso, assim, né? O Emílio, trabalhar com o Emílio é um privilégio, assim, de... Uma aula diária, eu imagino. Para mim para mim, sem dúvida, do rádio é o maior comunicador. maior. Mas para mim ele está no mesmo nível de Faustão, de Silvio Santos, do Gugu. Assim, é um dos grandes comunicadores do país. Então, e o que eu gosto também disso, do Pânico, é a humanização. Então, assim, é um economista que vai bater papo de futebol um dia, que vai falar de celebridade, assim, que é meio que o papo de bar, mas com o olhar da economia, e o outro vai ter o olhar do... Um pouco a gente já fazendo aqui sobre futebol, cara, Sim. que tu simplesmente botou uma visão... Que não tem uma visão que é certa ou não, mas assim, é curioso, assim, você traz outras coisas pra mesa e cada um tem uma bagagem. E, tu caiu nas graças do Emílio, entre aspas, como? Porque... Quando eu cheguei na Jovem Pan, a questão foi o seguinte, eu tinha saído da Globo, tinha acabado o meu contrato da Globo, acabou, eles não podiam mais fazer um monte de coisa, e aí a gente chegou... Sai da Globo porque tem essas coisas legais paralelas de empresa e tal, e os caras disseram, não dá pra ficar conciliando. Não mudou a regra. Ah, tá. Eles tomaram um problema com o Ministério do Trabalho, sim. Ficou todo mundo CLT, ferrou. Assim, eu era um PJ típico. Mas não era que pegava a mim, pegava todo mundo, pegou o Galvão. Só que pra mim ficava inviável, porque eu ganhava dinheiro fazendo palestra, fazendo consultoria. A Globo devia ser o teu menor, era só uma... Mas era uma vitrine Sim, era uma vitrine. Maravilhosa. Uma vitrine. E aí, eu não lembro quais, né? Eu lembro SBT, acho que falou comigo, Band, acho que falou. Enfim, quase todas as emissoras falaram, mas todas tinham muita restrição. E a Jovem Pan, como queria muito, falou, sabe o que você quer fazer? Aí eu falei, eu queria fazer um pouco de esporte, um pouco de jornalismo e um pouco de entretenimento. E aí me jogaram lá, meio entubado. Faz 2 vezes o Pânico, faz 2 vezes por semana, mas assim, quadro. E aí o Emílio, não sei por que gostou, assim, disso. Mas é que tu encaixou bem ali. Mas eu aprendi muito, né? Assim, quando eu cheguei, eu não estava preparado para o Pânico, de fato. Mas o Pânico é muito diferente de tudo que tu já tinha feito na tua vida? Era no sentido, assim, na Globo eu fazia esporte, eu fazia o G1, aí eu tinha o Jornal o Globo, fiz Valor Econômico. Eu lembro daquele Jornal da Globo, às vezes. Eu fazia o Jornal da Globo, eu apresentei programa na Globo News, tinha o SP. Mas fora o programa da Globo News, que tinha 22 minutos, que era um programa de meia hora com intervalo, o resto era 3 minutos. O Jornal da Globo você vai falar 3 minutos. Mas é que a audiência era muito grande. Mas tudo bem, 3 minutos. O negócio do esporte, que não fosse 3, ia ser 10 minutos. O programa do Pânico e de rádio, você fica 2 horas lá. Você não tem... E uma audiência muito grande. Então isso foi a maior diferença. Entendi. Essa exposição até em demasia, às vezes. De você entrar... E ao vivo, né? E ao vivo em assuntos que talvez você não saiba e nem queira falar. Não porque você, eu não tenho medo, mas é porque você não tem uma opinião. Assim, mas tu pode dizer assim, cara, eu não tô afim de falar agora. Eu fico quieto bastante do programa. Bastante. E às vezes me provou, fala alguma coisa que você não tem pergunta. Mas aí você faz pergunta boa e às vezes tem convidado, mas são 7, né? Acho que é um pouco parecido com o Pretinho Básico. O Pretinho era... É muita gente. Às vezes sim. O Pretinho, cara, eu me lembro quando eu fazia assim, o Fetter, às vezes até dizer, cara, o programa ideal é com 5. 6 estourando, 7 não dá. Porque era muita gente. É que o Pânico são 7, mas não é que são 7, é o Emílio mais isso. E o Emílio, ele vai carteando, o Pretinho é meio que cada um fala a hora que quiser. E tem os... Assim, hoje tem quadros pra caramba, né? Hoje, a primeira hora, pelo menos, do programa, cada um tem sua parte certinho. Ele tem as notícias, ele joga lá pra fora. E às vezes vem, já cansou de acontecer, claro, você estuda um pouco a pauta, vê o cara, mas já cansou assim, veio um cara, um youtuber,
sei lá, o youtuber ganha, o cara tem 10 milhões, eu nem sei quem Nunca é. ouviu falar no cara. Mas isso acontecia, porque eu cheguei a fazer encontro com a Fátima Bernardes na Globo, fazia uma vez, 15 dias, cheguei pra... que também acontecia. Eu lembro que uma vez, eu não lembro o nome dela, poxa. Tava lá, porque lá na Globo é rica. Você chega lá, nesses programas, no jornalismo nem tanto, mas no entretenimento, pô, os caras têm muito dinheiro. Aí chegava lá, tem o catering, você fica numa sala com comida, com um garçom. As palestras do Sami. Mais. Aí, tinha uma menininha, assim, sei lá, devia ter 8 anos, que ela foi falar comigo, era super simpática. Aí ela falou, eu tô nervosa, fica nervosa, fica calma, não sei o que. Aí beleza. Aí entrou lá no ar, a menina, tipo, era a protagonista da novela. Ela, tipo, era um puta sucesso. E era, tipo, 100 mil vezes maior do que eu. E eu meio que dando umas dicas, eu fiquei envergonhado. Fica tranquila. Fica aqui, você... A guria tem 100 milhões. Não, mas muitos. E isso acontece. Tu lembra quem era, não? Não lembro, mas era de uma novela, não sei se ela é protagonista, mas ela, tipo, tinha muito Devia destaque. ser a Maísa. Não, a Maísa eu sei. Larissa quem é. Manoela. Também não, porque foi depois que ela foi pra Globo.